Vamos começar adorando ao único Deus, ao único que vive hoje eternamente, ao Deus que age, independente das circunstâncias, Ele está agindo, a um Deus que se move sobre nós, em nós, dentro de nós. E é esse Deus que nós queremos agradecer. Pai, nós somos tão gratos a Ti por mais esta manhã, mais um dia que o Senhor tem nos dado. Nós estamos juntos aqui e nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos render glórias, graças, honra a Ti, ao Teu nome, Jesus, porque só o Senhor é digno, Pai. Nós Te amamos, nós precisamos do Senhor e queremos que a Tua presença flua dentro de nós e através de nós, e que nós como igreja possamos cumprir, Senhor, a grande comissão todos os dias, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A gente tem experimentado isso nesses dias, né? Que a única coisa que fica mesmo é o amor, né? Tudo passa, tudo fica em segundo plano. O que a gente achava que era tão importante para a gente, nos tempos que a gente tem vivido, de crises, de pandemia, a gente vê que o que importa é o amor entre os irmãos, é o relacionamento, é o amor do Pai enchendo os nossos corações. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos cantar essa canção e nós vamos declarar um milagre na vida daqueles que precisam. Milagre na alma, milagre no corpo, milagre no espírito. Se você lembrar de alguém, lembrar de algum necessitado, são tantos necessitados.
Vamos cantar e vamos orar, vamos interceder para que o Deus de milagres, que fez um caminho no deserto, possa aplanar a situação e o caminho de cada um que esses que estão precisando. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus, que é o nosso maior milagre. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, cura, Senhor, a humanidade, na alma, no corpo, no espírito, toca vidas, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare: esse é quem tu és. 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 Só tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a toda e qualquer circunstância, o Senhor não muda. A tua palavra diz que o Senhor é, eu sou o que sou. Basta a tua pessoa, a tua presença, basta diante de tudo que estamos passando, qualquer situação, qualquer circunstância. O Senhor basta, Pai.
O Senhor é o suficiente, Pai. E nós te adoramos por isso. Te adoramos pela tua fidelidade. O Senhor tem sido fiel e verdadeiro para cada um de nós, o teu povo. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, se renova a cada manhã. Tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Nós nos alegramos em ti, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e nós nos alegramos nessa manhã, porque a tua fidelidade, as tuas misericórdias se renovaram, estão se renovando sobre nós, sobre cada um de nós, Pai. Nós somos tão gratos a Ti. Muito obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença aqui no nosso meio. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em tudo que vai acontecer ainda nessa manhã, durante o dia, na nossa igreja de segunda a segunda, Pai. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode ser. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Coisa boa a gente poder se encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está nessa caminhada, nessa jornada diferente, mas como foi falado aqui pela Edileuza, eu estava conversando com a Kelly ali, a nossa confiança está em Jesus, a nossa fé está nele. Estamos aprendendo muitas lições, né, nesse tempo, e a gente sabe em quem a gente tem crido. Eu gosto de me lembrar com muita frequência das palavras de Jesus antes de nos deixar, né? Deixar esse mundo e subir e estar com o papai. Ele disse assim, que se vocês são meus discípulos, né? Lá em Mateus 28, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu sempre estarei com vocês. E essa é uma promessa maravilhosa, porque ela independe de qualquer situação, de qualquer circunstância, de qualquer momento, né? Eu acredito muito que Jesus está com todos os seus filhos, seja aquele filho que se converteu no cárcere, seja aquele filho que está na cama de um hospital, seja aquele filho que está casando, celebrando o amor, seja aquele filho que está agora em casa, louco para poder sair, passear, encontrar os amigos, as nossas pessoas que estão com mais de 60 anos, que talvez gostariam de estar com a gente, certamente gostariam de estar com a gente, não pode. Deus está, Jesus está presente em todo o tempo. Então isso é algo que fortalece a gente, isso é algo que arranca, expulsa o medo do coração da gente, né? Essa certeza do amor de Deus, da presença de Jesus é algo maravilhoso. Então assim, nós estamos tendo perdas estamos, mas o ganho maior, o benefício maior, o patrimônio maior, a herança maior, a bênção maior, a maior riqueza, o melhor de Deus, a gente jamais vai perder. Você já parou para pensar nisso? Que a coisa mais importante que existe nessa vida
a gente não vai perder. O que eu quero dizer? É a nossa salvação, é a nossa relação com Jesus, é a presença do Espírito Santo dentro de nós que somos filhos de Deus. Então assim, é dessa forma que a gente vive, pela fé. E fé é convicção, é certeza, é garantia, né? Então é muito bom. Eu não sei, nós estamos em poucas pessoas, mas sempre nas nossas reuniões nós temos um momento em que a gente separa para entregar a nossa oferta e o nosso dízimo. Se há alguém aqui que está com oferta e dízimo, Roger, me dá uma ajuda. Eu gostaria que você fizesse isso em gratidão, lembrando que honrar o Senhor com os bens e com as primícias da renda é algo maravilhoso, porque Deus disse que Ele vai nos fartar, nos encher e vai fazer com que a gente transborde, não só da presença dEle, mas transborde em bênçãos, inclusive para que a gente possa compartilhar. E eu quero dar um breve testemunho. Falei para o Nazir e a Suzy ontem, fui lá no posto e falei para ele que eu estava preocupado com o Cristaldo. O Cristaldo não tem vindo aqui, o Cristaldo não está cuidando do carro na rua. E surgiu uma oportunidade de a gente pegar o Cristaldo numa obra que a gente está acompanhando. E eu falei para ele, Cristaldo, eu posso te pagar o mesmo que eu te pagava lá para você cuidar para mim. E ele topou e está lá, todas as noites. Já tem 10 dias, 8 dias que ele tem recebido a mesma ajuda que ele recebia na igreja. Fora isso, estou citando apenas um exemplo, a gente tem podido ajudá-lo com cesta básica e tantas outras pessoas que a igreja tem distribuído cesta. O NCV, a obra continua acontecendo no NCV, sendo doado alimento, marmita, máscara, cesta básica. Então assim, é impressionante quando você lê um versículo como esse de Provérbios e você vê que isso se cumpre. Ele tem abençoado fartamente e tem nos dado a chance, o privilégio de compartilhar isso com as pessoas, mesmo com a nossa renda sendo afetada, né? Então nós agradecemos a Deus por isso, né? Porque a gente pode dividir o amor, compartilhar o amor e administrar com alegria e com bom senso, com prudência, o recurso que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Nós estamos num dia que a gente comemora o Dia das Mães, né? A Maristela me ligou ontem, veio ela e a Andréia. Andréia, obrigado. E o nosso gratidão a Maristela que fez o painel. Não queria passar em branco. Ela falou, gostaria de homenagear as mães presentes. Eu sei que isso vai ser gravado e vai passar à noite na comunidade, através, né, do canal lá da igreja. Então tá aí o mural que a Maristela fez. E o Hernandes Dias Lopes fez um pequeno devocional. Ele disse assim: a mãe é uma dádiva de Deus, uma heroína incansável, uma intercessora fiel. Bem-aventurados filhos que guardam boa memória da sua mãe. Bem-aventurados filhos que ainda têm sua mãe viva. Bem-aventurados filhos que têm uma mãe sábia. Bem-aventurados filhos que têm uma mãe que ama a Deus. Bem-aventurados filhos que ouvem a instrução da mãe e seguem seu ensino. Hoje comemoramos o Dia das Mães e queremos parabenizar todas as mães pelo seu merecido dia e desejar a todas as mais preciosas bênçãos de Deus. Nossa oração é que tenhamos lares segundo o coração de Deus e famílias cheias da graça. Amém? Então, eu queria dar os parabéns aqui às mães, né, presente, Kelly, Suzy, quem mais aí? Andréia, Dileuza. Glória a Deus pela vida de vocês e parabéns a todas as mães da SEM, da Comunidade Evangélica das Nações. Parabéns às mães de vocês, que Deus abençoe. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Cleveson agora. Bom dia a todos. Muito bem, hoje eu tenho uma mensagem fruto de questionamentos que a gente possa ter, algumas pessoas tiveram.
e sobre a bondade de Deus diante de todo esse sofrimento que o mundo passa e talvez você esteja passando. Se Deus é bom, por que nós sofremos? Por que tanto sofrimento? São questionamentos da vida, são coisas que nós carregamos dentro de nós, talvez não expressemos, mas fica uma interrogação enorme dentro do nosso coração para tentar responder algumas perguntas, e essa é uma delas. Eu queria que vocês tivessem paciência, eu vou tentar correr o máximo, é muita informação, mas há um teor na mensagem que eu gostaria que você gravasse, que o Espírito Santo de Deus estivesse colocando no coração de cada um de nós a profundidade do conhecimento de Deus, e que a gente possa, essa é a minha oração, que o Espírito possa trazer direção e solidez de entendimento de que Deus é bom. Romanos capítulo 8, verso 15, Paulo diz assim: o Espírito que nós recebemos não foi um Espírito que escraviza e nem nos leva a ter medo como nós tínhamos. Ao contrário, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos torna filhos adotivos de Deus, e com esse Espírito nós falamos algo chamado Pai, Paizinho querido, Abba Pai. É o Espírito Santo de Deus que nos revela a dimensão da profundidade, do conhecimento de Deus, e através do Espírito Santo de Deus nós podemos chegar a uma intimidade de chamar Deus de Paizinho, Paizinho querido. Então, essa palavra Pai, revelada por Jesus no Novo Testamento, ela aparece mais de 277 vezes no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos agora chamando Deus de Pai. Deus tem mais de 70 nomes descritas na Bíblia, mas essa revelação da paternidade de Deus, de que Deus é Pai, só foi revelada em Jesus no Novo Testamento. E ele chega a chamar Deus de Paizinho. Para um judeu isso é uma afronta, isso é um escândalo, isso é uma heresia. Chamar Deus de Pai era algo assim que trazia pena de morte. Era uma heresia. E Jesus veio trazer a revelação de que Deus é Pai, e nós somos filhos adotivos, filhos co-herdeiros com Cristo. E o que Jesus queria trazer é a dimensão do caráter bondoso do Pai. Em Marcos 10, 18, ele vai falar sobre isso. Bom é Deus, perfeito em amor. A perfeição do amor e da bondade está em Deus. Mas existem muitos erros de interpretação nosso que eu queria colocar aqui, questionar vocês sobre a bondade de Deus, principalmente quando ele aparece em paralelo, por exemplo, como bondade e justiça. Mas Deus é bom, mas é justo. Deus é bom, mas ele tem a soberania dele. Deus é bom, mas ele tem a sua justiça que precisa ser feita em algum momento. Então a gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente. Mas existem interpretações errôneas desse conceito de que o Pai é bom, amoroso, perfeito em amor, e como ele age nos filhos dele nesse mundo. Por exemplo, tem conceitos a respeito do amor de Deus para com a gente, que se a gente fizesse o que nós pensamos que Deus faz com a gente aqui como filhos, nós seríamos presos por abuso. Achar, por exemplo, que Deus permite um câncer, um abuso de uma criança, achar que Deus permite que uma pandemia se instale no mundo, é ofender a Deus, realmente ofender o caráter de Deus, como nós vamos ver. Há um pensamento comum das pessoas que Deus permite ou causa o mal.
E ele faz isso para depois mostrar a sua misericórdia. Não, Deus está fazendo isso para provocar algo nas pessoas, para que elas busquem a Ele, e aí então Deus possa mostrar misericórdia. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa que eu quebrar o braço do meu filho para mostrar a minha capacidade de consolá-lo e minha capacidade de consertar o braço dele. Como eu sou poderoso. Seria uma afronta. Mas aí você pode dizer assim, mas e Jó? Jó sofreu tanto, Jó, né, lá está escrito. E a resposta para Jó é, e Jesus? Jó traz a pergunta, mas Jesus traz a resposta, como nós vamos ver nessa manhã. Então, não há dúvida, e não estou dizendo isso, que Deus pode transformar uma situação ruim, difícil, por exemplo, como essa pandemia. Não estou dizendo que Deus não possa transformar esse momento num momento que Ele pode nos ensinar coisas, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Ele pode glorificar o nome dEle em meio a tudo isso que nós estamos passando, não estou dizendo isso, tá? Ele pode, mas eu estou dizendo que Ele não pode provocar o mal. Esse é um bom momento para nós testemunharmos do poder de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus e da bondade de Deus. Mas atribuir o mal a Deus é uma forma trágica de autossabotagem. Porque se eu atribuo o mal a Deus, enfraquece a minha capacidade de testemunhar da bondade de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, como nós cantamos. Como é que eu vou anunciar as boas novas de salvação, dizendo que Deus permite ou Deus promove certas coisas ou mal para fazer algo de bom depois? Deus sempre nos ensina a abençoar, Romanos 12, 14, abençoar e não nunca amaldiçoar. Então, como é que eu vou receber a ousadia do Espírito Santo, o Espírito que habita em mim, e achar que Deus pode fazer essa coisa? É uma autossabotagem, eu me contradizer. Deus é bom, mas Ele é mau. Deus é bom, mas permite certas coisas. Pior que isso é pensar que o mal que Deus provoca, entre aspas, ele é confundido, por exemplo, com o mal que o homem provoca e que o próprio diabo também provoca. Então pensar que Deus produz algo que foi o homem na sua estupidez, comendo um morcego, por exemplo, que Deus na sua lei de sanidade diz que nós não devíamos comer. Como é que Deus produz algo que o próprio homem na sua estupidez, ou muitas vezes o diabo também na sua astúcia, nas suas ciladas, isso vai contaminar a minha capacidade de discernir se é Deus, se é o homem, se é o diabo. Eu sempre vou estar num mar de perguntas sem resposta. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, João 10. Eu não tenho dúvidas de que eu sou um bom pastor. E eu provo isso me dando a minha própria vida por amor a vocês. Então, Jesus quer que a gente discirna o que é Deus, o que é o homem e o que é o diabo. E a gente não tem que ter confusão em tentar acusar Deus de algo que Ele não fez. Jesus veio destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Para isso Ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Notem, destruir. Colossenses 2,15 diz que Ele despojou, desnudou, tirou todas as armas, tirou todas as armaduras, deixou o diabo pelado. Essa é a expressão ali de Colossenses capítulo 2, verso 15. E expôs num cortejo de vitória o que Ele fez com Satanás. Lá na cruz Ele triunfou sobre o diabo. Então Ele nos identificou
a entender as ocupações, os trabalhos que Satanás, as maquinações que Satanás faz. E nos ensinou como impedi-las de atingir a nós. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Em Efésios 6, 10 e 11, ele fala da armadura. Finalmente, irmãos, sede fortes na força do seu poder, na força do poder do Senhor Jesus. Revista-se de toda a armadura para que vocês possam resistir às ciladas do diabo. Peguem a força do Senhor que vocês receberam, o dunamis, o poder do Espírito Santo, revistam-se dessa força, cresçam nessa força, para que possam ficar firmes contra as ciladas, os truques, os métodos, as malandragens. O diabo foi despojado, mas é malandro. O diabo foi destronado, mas ele continua seduzindo o homem. O escudo da fé tem que estar levantado para apagar todas as setas inflamadas. Então, o diabo não tem mais poder sobre nós, mas ele pode nos enganar. Como o Chapolin não contava com a minha astúcia, né? Ele é astuto. E Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo, porque nós podemos dar lugar a ele. Um espaço na nossa mente que permite que ele bagunce. Um espaço na nossa vida, nós oferecemos o palco da nossa vida para que ele atue. Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar para que a seta de engano que o diabo traz. E uma das grandes setas do diabo, agora eu queria chegar onde, porque estou falando toda essa questão da batalha espiritual. Uma das grandes setas do diabo é questionar o caráter de Deus, principalmente a sua bondade. Ele fez com Adão e Eva. Deus não vai matar vocês não vão morrer, Deus mentiu para vocês. Questiona o caráter. Ele fez isso com Jesus, depois de 40 dias de jejum no deserto. Ele faz isso com a gente. Ele questiona o caráter de Deus. Ele questiona para a gente se Deus realmente é bom do jeito que ele fala. Deus é bom, mas não é tão bom. Deus é santo, mas não é tão santo. Deus é justo, mas ele é complacente. Então a gente precisa examinar o sistema de crenças que nós temos sobre Deus, que a vida se resume nisso, em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E anunciar o conhecimento desse Deus a todos. Então, examinar o conhecimento que eu tenho de Deus, descobrir na Bíblia o que é realmente, o que ela ensina sobre Deus e o seu caráter. Deus é realmente bom? Todo mundo aqui vai responder sim, claro, Deus é realmente bom. Então, todos nós cantamos, todos nós confessamos que Deus é bom, mas não estou falando com respeito à crença de que Deus é bom. Estou dizendo que o nosso grande problema é a definição de bondade. Qual é a definição de bondade que nós temos? Isso vai abater a nossa vida, isso vai trazer tumulto à nossa vida. A gente precisa ter uma metanoia, uma transformação mental, uma mudança de mente. Por isso que Jesus sempre está falando sobre arrependimento, renovação de mente, trocar a mente, trocar os conceitos errados, mudar o conceito errado a respeito de Deus. Então, a gente precisa conhecer a Deus e precisamos mudar a maneira que nós vivemos. Então, em vez de criar, a gente cria conceitos para explicar a nossa fraqueza, a nossa fé nanica, né, anêmica. Ao invés de a gente criar pensamentos de Deus para tentar explicar por que tem tanto mal no mundo e por que Deus, sendo tão bom, não age, em vez de explicar com coisas erradas, não, é a soberania de Deus, é isso e aquilo, a gente tem que questionar algumas coisas. Por exemplo,
aquilo que Jesus diz em João capítulo 14, verso 12, quando ele falou assim: olha, vocês farão coisas maiores do que eu faço. Por que nós não temos visto isso na nossa vida e na vida ao nosso redor? Então, criar pensamento, por exemplo, não existe mais milagres, ou não existe mais milagres como existia. Isso contradiz a Bíblia. Isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Isso vai contra o testemunho do Senhor. Isso vai contra o que Jesus diz. Então, isso acontece que a gente evita a nossa responsabilidade diante do mundo, como discípulo e filhos de Deus. Deus é bom e é perfeito na sua bondade. A sua bondade vai além da nossa compreensão, além daquilo que nós podemos experimentar. A fé é o resultado do conhecimento de Deus. A fé é resultado do conhecimento de Deus. Se eu conheço Deus errado, a minha fé vai ser débil. Vocês estão entendendo? Muito da nossa fé hoje é débil, é uma fé fraca, porque nós não conhecemos a Deus. Mas se eu tenho uma fé, ela me revela quem é Deus, eu posso andar com Deus e ter intimidade com Ele. Porque havia um disparate tão grande entre os fariseus religiosos e Jesus. Os fariseus nunca, jamais chamariam Deus de Pai, mas Jesus chamou Ele de Paizinho. Porque a fé, ela nos leva ao caminho de uma jornada de andar com Deus, de uma intimidade com Deus. A fé, ela é crescente, Hebreus 11, 3. Ela vai nos ajudando a conhecer a verdade. E um dos maiores mandamentos da Bíblia é: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Então, a minha percepção da verdade de que Deus é bom em todo o tempo, em todos os momentos, é à medida em que eu vou experimentando dessa verdade de maneira mais profunda. Então a gente precisa combater o pensamento sem a experiência. Isso era a grande luta de Jesus com os fariseus, que tinham conhecimento e não experiências. Mas todos admiravam Jesus porque o que ele ensinava, ele vivia. Então a fé é experimental, não é teórica. E Jesus sempre confrontava o ensino não prático. Então a gente precisa experimentar pela fé e fortalecer a nossa vida no conhecimento de Deus. Nós não podemos criar uma imagem de um Deus, porque a gente combate tanto as imagens, né? Não farás para ti imagem, mas nós criamos na nossa imaginação uma imagem de um Deus e materializamos esse Deus de uma forma errada. Porque nós fazemos uma concepção de Deus, um entendimento de Deus conforme a experiência que nós estamos tendo. Se é uma experiência ruim, Deus não é tão bom assim. Se as coisas não aconteceram, é porque não é tempo, ou Deus não faz mais. Então, a gente não pode criar uma imagem de Deus e materializar essa imagem diante das dificuldades, diante de qualquer outro momento. A gente tem que ter um pensamento correto a respeito de Deus. O maior pensamento que nós podemos ter é o pensamento a respeito de Deus. A.W. Tozer diz o seguinte: Deus se conformará à imagem que criamos a respeito dele. Então, ele será falso ou puro, bom ou ruim, depende do que eu pensar a respeito dele. Por exemplo, a gente pode criar um Deus na sombra de um coração ferido. Eu estou ferido, estou magoado. Eu vou criar uma imagem de um Deus falso, errado. E eu vou pregar esse Deus. Porque aquilo que nós cremos, nós falamos. Então são inúmeras pessoas que esfriam na fé, são inúmeras pessoas que abandonam a fé porque elas têm dificuldades em meio às tragédias.
tem dificuldades em entender a bondade de Deus, o caráter de Deus em meio às tragédias. Então você pode ficar zangado com Deus, você pode acusá-lo, você pode, enfim, não servi-lo mais, mas você nunca pode decidir que ele não vai existir. A gente pode mudar nossas crenças e isso mudará a gente, mas nunca mudará Deus. Deus é sempre bom. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versos 20 a 21, que Ele é capaz de fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, enfim. O Deus que faz por nós vai além do que nós imaginamos, sonhamos, planejamos ou pedimos. Ele é capaz de fazer tudo mais, abundantemente. Então essa é a dimensão que Deus trabalha. Fazer muito mais, abundantemente, seja completo, transbordante, do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Então o seu compromisso, o compromisso de Deus é ir além dos limites que nós temos. Para isso a gente precisa ter a mente de Cristo. Paulo diz isso, que nós já temos a mente de Cristo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós já temos a mente de Cristo. Quem pode entender a Deus? Quem pode compreender a Deus? Só Deus e o seu Espírito. Porém, nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, a mente renovada, nos dá a capacidade de responder mais do que perguntas bíblicas. É também ver as coisas da perspectiva de Deus. Eu vou ver como Deus vê. Romanos 12, 2. Renovem as suas mentes para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então só através de uma mente renovada que eu posso entender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mateus 6,10, Jesus ensina a orar, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então quem pode conhecer a mente de Deus? Só uma mente renovada, ou a mente de Cristo, que vai ilustrar a vontade de Deus na terra, que vai entender o que Deus quer fazer na terra como é feita no céu. E a mente de Cristo é vista em Jesus como estilo de vida dele. Jesus expressou o Pai. Então, o que fez Jesus diante das crises? Ele acalmou a tempestade, ele curou enfermos, ele multiplicou o alimento, ele fez milagres. Tudo isso para mostrar os efeitos do céu na terra. Bill Johnson disse assim: sabemos que a nossa mente foi renovada quando o impossível parece lógico. Então renovar a mente ou ter a mente de Cristo é uma questão de ajustamento. Eu vou ajustando pela palavra a minha mente à mente de Cristo. Eu ajusto o meu modo de pensar até que ele tenha consciência completa de quem é Deus. E falando sobre a bondade de Deus, de entender que Deus é bom. Eu ajusto a minha mente com a revelação da palavra. Porque Deus se revela no que Ele diz. Deus se revela no que Ele diz. Ele se identifica com a palavra. Deus não diz diferente do que Ele é. Por isso os nomes de Deus são nomes do que Ele é. Deus santo, Deus que sara, Deus que está perto, Deus que cuida, Deus que provê. E Ele não pode negar, não pode se contradizer o que Ele é. Ele tem um relacionamento com a palavra. Tanto é que João 1 diz que a palavra se encarnou. Tudo que é Deus se encarnou em Jesus, seu Filho. E Ele veio para pagar nossas dívidas, nossos pecados, punir nele os nossos pecados. Ele
morreu, ele ressuscitou para nos dar vida eterna, ele destruiu as obras do diabo, ele despojou, como nós vimos, o diabo, ele nos deu vida abundante, ele iniciou o reino e demonstrou como é que a dimensão do reino dos céus funciona aqui na terra. Ele veio salvar e não destruir o homem. E nessa lista toda tem mais uma coisa muito importante que nós começamos a mensagem. Ele veio para falar que Deus é bom. E é um Pai bondoso. Ele veio mostrar como o Pai é bondoso. Ele encarnou a bondade do Pai. Em João 4,9 diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ele respondeu a Filipe quando diz assim: mostra-nos Deus. Eu falei: não, quem vê a mim, vê o Pai. Tanto tempo que eu estou com você, você não está entendendo? Eu revelo o Pai. Quer ver bondade em mim? Ele só diz o que o Pai diz, João 12, 49 e 50. Ele só faz o que o Pai faz, João 5, 19. Ele revelou o Pai em tudo, no que falou, no que fez. A gente quer entender a bondade de Deus, vê Jesus. Ele revela como o Pai é bom. Hebreus 1, de 1 a 3 diz que Ele é exatamente como o Pai. A expressão exata de Deus. Então, quando Ele enviou o Seu Espírito Santo, Ele enviou também a expressão exata dEle, para que habitasse em nós e a gente possa ser então, se aprofundar na conexão com o Pai, entender a nossa identidade, entender o nosso propósito, o nosso destino e nos levar a uma revelação de Deus como um Pai bondoso. Então peça ao Espírito Santo que revele isso. Mas alguém pode dizer assim: e a disciplina? Deus não disciplina os seus filhos? Sim, disciplina os seus filhos. Então tudo isso não é uma grande disciplina? Não é uma grande disciplina? Alguém já pensou nisso? A gente já falou sobre disciplina, quebrar o braço e tal, mas vamos lá. Quando a Bíblia fala em Hebreus 12, 7 e 8, diz que Deus disciplina os seus filhos. Só os seus filhos. Então, com certeza, Deus disciplina os seus filhos. Há interesse nele em disciplinar os filhos. E Jesus disse em João 15, usando a mesma palavra, quando diz assim que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, e ele diz que o pai limpa ou disciplina os filhos, o galho, para que dê mais fruto. Então a disciplina, ela é para os filhos, para que eles cresçam e frutifiquem. Isso mostra como Deus está preocupado com os frutos que saem da nossa vida. Por isso Ele nos disciplina. Ele nos disciplina para simplesmente nos punir. Não, não é isso, não é punição. É para nós crescermos e frutificarmos. Estão entendendo? Ok? Então, e no verso 3 do capítulo 15 de João, Jesus diz assim: agora vocês estão limpos pela palavra que eu disse a vocês. Veja só que interessante. Poda disciplina acontece quando Jesus fala com a gente. Poda e disciplina acontece quando Jesus fala com a gente. Então pensamos que muitas coisas ao nosso redor acontecem e são disciplinas de Deus. Não estou dizendo que as circunstâncias, mais uma vez, não estou dizendo que as circunstâncias, elas não são de modo nenhum disciplina de Deus. Elas podem ser usadas como disciplina de Deus. Mas o que estou dizendo é que Deus quer disciplinar os seus filhos com a sua palavra. Tiago 1, 21. Ele quer disciplinar com a palavra. Estais limpos pela palavra que eu disse a vocês. Como é que Jesus lidava com a disciplina? Lucas 9, por exemplo, os discípulos vieram com um relatório. Quando Jesus mandou de 2 em 2 eles pregaram o evangelho. Voltaram animados: olha, nós fizemos, curamos enfermos, libertamos cativos, pregamos as boas novas. E Jesus traz então eles para o centro, porque viu o orgulho no coração deles. E disse assim: não fiquem tão assim alegres porque isso aconteceu. Fiquem alegres porque o nome de vocês foram escritos no livro da vida. Aí mais tarde Jesus, no verso 48 do Lucas 9, traz uma criança no meio deles e diz: tem que ser como essa criança.
tem que ser como essa criança, porque o maior no céu é quem serve, é quem é o menor. Então Jesus disciplina com a palavra. Mas eles não entendem muito bem, a gente vai ver daqui a pouco. Então Jesus revela o Pai como sendo perfeitamente bom. Ele revelou no ensino, nas ações, a bondade de Deus. Então, é em Jesus que nós vemos como o Pai é bom. Como é que Jesus lidou com as pandemias, os problemas, as dificuldades? Jesus curava todos que chegavam a Ele. Jesus curava todos que o Pai direcionava a Ele curar. Jesus acalmou a tempestade quando ameaçavam as pessoas. Jesus nunca enviou uma tempestade para uma cidade, como nós vimos agora há pouco tempo alguém falando sobre isso, com a enchente em Belo Horizonte. Jesus nunca enviou uma tempestade numa cidade para que a cidade se comovesse, se quebrantasse e buscasse a Ele. Jesus nunca mandou uma praga numa cidade para que as pessoas se curvassem a Ele e aí se arrependessem à palavra. Jesus nunca mandou uma doença em alguém para tentar dizer, olha, você precisa me buscar, eu vou te curar. O fato é que Deus usa as tragédias, as dificuldades, as pandemias para o seu propósito, mas Ele não produz. Não significa que o problema foi vontade ou desígnio de Deus. Jesus sempre foi a solução para as tragédias. Então, ao acusarmos Deus de alguma tempestade, de algum conflito, de alguma tragédia, nós estamos tendo o mesmo raciocínio que Tiago e João tiveram no mesmo texto de Lucas 9, quando ele enviou os mensageiros, e alguns vieram e relataram assim, olha, lá em Samaria, na região de Samaria, ninguém quis saber de nada. Lembra? 2 em 2, então um pessoal foi para o lado de Samaria, relatou, olha, ninguém, fecharam as portas para a gente. Aí o Tiago e o João falaram assim, vamos fazer como Elias, se o Senhor permitir, nós vamos mandar fogo do céu consumir toda a cidade. Então, ao pensar que Deus envia tempestades ou permite que as doenças, os conflitos, a gente está no mesmo raciocínio que Tiago e João tiveram, porque o conceito deles estava em Elias, não em Jesus. Quem era o padrão deles era Elias, não Jesus. E Jesus volta e repreende com a palavra os discípulos. Ele diz assim, olha, eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Nas mãos de Deus está o juízo, irmãos. Mas o grande dia de misericórdia está nas nossas mãos. O dia do juízo está nas mãos do Senhor, o dia da misericórdia está nas nossas mãos. Jesus sempre foi motivado por compaixão. Ele revelou o Pai, bondoso, amoroso. E as nossas convicções erradas nunca mudarão a Deus. Elas podem limitar o que Deus quer fazer na nossa vida. Lembre-se disso. Nossos conceitos errados limitam o que Deus pode fazer na nossa vida. Então eu tenho que renovar minha mente e ser compatível, me aproximar do que a Bíblia fala. Não é culpa de Deus. Essa pandemia não é culpa de Deus. Deus geralmente é culpado pelos males, porque a gente pensa assim, Ele é Deus. Ele pode vir e acabar com essa pandemia, por que Ele não vem? Então é culpa dele, sim. Lá no fundo porque Ele podia vir agora e soprar sobre esse vírus acabar agora. A gente tem essa mentalidade. E não é que Deus possa fazer isso, não possa fazer isso. Para fazer isso, Ele teria que acabar com os pecadores. Ele tinha que destruir os pecadores. C.S. Lewis diz assim, quando o autor da peça entra no palco, a peça acabou. Está falando sobre essa questão. Se Deus vier, acabou. Deus pode consertar tudo com um piscar de olhos, com um estalo dos seus dedos.
mas a sua paciência, a sua longanimidade são grandes. E se ele fizesse isso, ele destruiria o livre-arbítrio. Ele destruiria o livre-arbítrio. Então ele escolheu outra maneira de destruir esse vírus. Ele escolheu a maneira de vir com o amor, através de Jesus, para alcançar a todos. Essa é a maneira de Deus. Nós temos agora um evangelho poderoso, que pode resolver muito bem os problemas da humanidade. A gente tem um evangelho que pode mudar o mundo, que pode transformar o mundo, pode trazer o céu para a terra. E foi isso que Jesus fez. Ele trouxe uma revelação progressiva do Pai. E Ele nos comissionou também para continuarmos a sua obra. Mateus 10:8, Mateus 28, 19 e 20. Vão, curem enfermos, purifiquem leprosos, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Preguem o evangelho. E estou terminando, tá, irmãos? Mas como associar então a vontade soberana de Deus e a bondade de Deus? Como é que eu posso dizer, mas Deus é soberano? Sim, Ele é soberano. Deus tem uma vontade, então deve ser vontade de Deus que tudo isso está acontecendo. Deus é soberano, Deus é maior, Deus é todo poderoso, Deus é tudo. Mas existem duas palavras sobre a vontade de Deus. Parecem cantoras sertanejas, tá? Bolema e telema, tá? Bolema e telema. Bolema é aquilo que é absoluto, aquilo que está estabelecido, fixo, é a vontade e ponto. Não tem como alterar. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus não tem como alterar. Ninguém altera isso. É a vontade de Deus, ponto. Mas existe a segunda palavra no original, no grego, chama telema. Então, que se refere ao desejo, à vontade de Deus, no sentido de que essa vontade, esse desejo de Deus pode ou não acontecer. Por exemplo, 2 de Pedro 3,9. É vontade de Deus que ninguém se perca, todos sejam salvos. Mas essa vontade, essa dimensão da vontade de Deus, depende da reação das pessoas. Então, Deus tem desejos que talvez não sejam realizados. Não é o bolema, a vontade soberana, aquela vontade absoluta, imutável de Deus. Nós estamos falando da vontade e desejo que está no coração de Deus. Por exemplo, como eu disse, todo homem, eu queria que todos fossem salvos. Esse é o desejo de Deus, escrito na palavra de Deus. Mas não se engane, Ele pode fazer acontecer qualquer coisa. Ele pode ainda fazer isso. Ele intervém na história, a gente já viu isso em algumas mensagens atrás. Mas Ele tem um coração voltado para um processo de desenvolvimento do seu povo, seu e meu, para que a gente assume a responsabilidade e coopere com Ele. Ele pode fazer isso. Nós somos cooperadores, 1 Coríntios 3, 9 e seguintes, 2 Coríntios 6, 1 em diante. Aprove Deus que a gente participe disso, que a gente seja cooperador dele nisso. Ele pode fazer tudo acontecer? Pode, mas aprove Ele fazer isso, que a gente participe desse processo. E o resultado é transformar a gente para que a gente possa se parecer com Jesus e viver como Ele viveu. Aí eu quero fazer uma pergunta a você, não me leva a mal, mas quem está no controle de tudo isso? Quem está no controle do mundo? É lógico que é Deus, você pode falar. Ele é verdade, Ele é soberano, Ele reina, tudo pertence a Ele. Nada está fora do seu alcance, nada está fora da sua preocupação. Ele tem tudo isso, Ele está no controle nesse aspecto. Ele é onisciente, onipresente, mas realmente está no controle, porque se nós falarmos que Deus está no controle, a gente vai ter que questionar algumas coisas, a capacidade. Por exemplo,
Ele é responsável pelo Covid-19? Ele está no controle. Ele é responsável por um câncer? Ele é responsável por uma má formação numa criança? Ele está no controle. Ele é responsável pelas calamidades, pela fome, pelas pestes. Ele está no controle. Ele está no controle. Então, o abuso das crianças, enfim, ele está no controle. Quem está no controle? Então, a gente, por pensar, talvez de uma maneira errônea, sobre essa palavra controle, a gente vai pensar assim, bom, olha, deve ser a vontade de Deus mesmo, porque senão não tinha acontecido. Olha, morreu tão cedo, mas Deus tem planos, né, que não são os nossos. Essas são as respostas que nós naturalmente damos. Deve ser, porque se Deus quisesse outra coisa, não aconteceria isso. Eu estou questionando vocês para provocar uma tentativa de que a gente possa entrar no entendimento. Tudo isso nos isenta da responsabilidade quando colocamos a culpa em Deus, que está no comando. Adão culpou a Deus por estar no comando. Deus, culpa sua, você me deu uma mulher que me fez pecar. Então, creio que seria melhor, talvez, em vez de ele estar no comando do que no controle. No controle nesse aspecto, tá, irmãos? Lógico que ele está no controle, mas no comando e não no controle. É como em casa. Estou lá em casa, tem coisas que acontecem em casa que fogem ao nosso controle. Coisas que foram faladas, feitas, que fogem ao nosso controle. Os pais sabem disso. Fogem ao nosso controle. O controle orçamentário, enfim, fogem. Então, lembre-se que Jesus é o nosso modelo. Lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus. Jesus é o modelo de bondade. Jesus é o modelo, ele veio expressar Deus bom nessa terra. Então ele nos deu um modelo e mostrou como reagir às dificuldades. Lembre-se de Telema, ele tem uma vontade, um desejo. Ele tem uma vontade e um desejo que ele quer, através dos seus filhos, cumprir. Então, ele pode transformar tudo para a sua glória. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Ele pode transformar tudo para a sua glória, mas dar crédito a Deus de que ele é o causador dos problemas e usar isso é uma forma de pensar de forma ilógica, tola. A vontade de Deus não é complicada, a vontade de Deus é Jesus. E ele aponta para o Pai bondoso. E o Pai tem vontades, sonhos, desejos. Ele realmente é bom. Romanos 12:6 tem uma palavra interessante aqui. Ele diz assim: então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for de profecia, profetizemos segundo a medida da nossa fé. Veja, nós profetizamos na medida da nossa fé. A fé exerce um efeito naquilo que nós profetizamos. Então, essa declaração, ela é bem para esses tempos, porque o que nós temos ouvido de profetas na mídia, nas redes sociais, enfim, profetizando caos, a ruína, a destruição, etc, etc, porque nós profetizamos segundo a medida da nossa fé. E fé é conhecimento de Deus e do seu caráter. Lembre-se disso. Fé é o resultado do conhecimento de Deus. Se eu conheço um Deus punitivo, é isso que eu vou profetizar. É a medida da minha fé. Então, é fácil profetizar o juízo. É fácil profetizar esse juízo e não restauração, quando a nossa confiança está no poder do pecado e no poder do diabo, em vez do poder do evangelho. Vocês estão entendendo? É mais fácil profetizar porque o homem é mau e etc, etc, e o diabo tem poder, etc, etc, como se ele tivesse poder, do que
no poder do Evangelho. Lembre-se disso. Lembre-se de Lucas 9, quando os discípulos vieram, vamos destruir essa cidade. Jesus falou, e vocês não sabem que espírito vocês têm. Foi essa a palavra de Jesus. Você não pode usar a minha unção. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você não pode usar a minha unção para fazer isso que você quer fazer. Esse é outro espírito, não é o meu. Eu vim para trazer vida, salvar e não destruir o homem. Então, sem uma convicção da bondade de Deus, irmãos, a nossa fé não vai ser forte o suficiente para conseguir derrubar os obstáculos que estão à nossa frente. Lá no dia a dia, na sua casa, para questionar certas coisas, se você não tem uma convicção clara da bondade de Deus, você vai entrar em crise. Mesmo que não verbalize isso. Então a maneira que nós vivemos define a maneira que nós pensamos. Se eu penso a respeito de Deus, é isso que eu vou viver. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eu vou fazer o que Tiago me recomenda fazer, porque eu entendo quem é Deus. Quando tem de grande alegria, quando passares por várias dificuldades, vários tipos de dificuldades. Ela produz resultados. Então me alegro, me louvo a Deus em meio a isso. Se eu não tenho sabedoria para resolver isso, eu oro a Deus pedindo sabedoria. Então, quando não tiver dúvidas, pergunte a Deus. Terminando. Tenha coragem. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor falou a Josué quando ele estava diante de um conflito, de uma situação difícil. Tenha coragem. Tenha coragem, que é uma manifestação do dunamis, do poder de Deus, que é disponibilizado a nós, que foi trazido a nós no Pentecostes, lá em Atos 2. Está à nossa disposição o poder de Deus. Ore, Senhor, me encha mais esse poder para que eu tenha coragem. Coragem que permita a gente a falar com ousadia, uma fé perseverante, uma fé que não nega a existência do problema. O problema está aí, Covid está aí, o problema financeiro está aí, não nega isso, mas nega a posição de influência desse problema. Esse problema não vai me fazer mal. Não vou deixar ele pesar no palco da minha vida. Não nego que ele exista, mas não dou a ele lugar de influência. Então, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E me foi dado uma promessa. Eu sei que isso vai ser bênção. Não entendo como, mas vai ser bênção. As dificuldades, os problemas, a pandemia, suas consequências, não podem me levar ao pânico, ao desespero. Coragem, força do Senhor. Então dê graças. Dê graças. As coisas vão acontecer com base nas promessas feitas por um Pai bondoso. Dê graças, porque Ele é perfeito em sua bondade. Cada dia da minha vida será suprida. Por isso eu louvo e adoro o Senhor. Tenha coragem. Tenha bom ânimo. Pedro, em Atos 4, depois de preso, ele sai da prisão. A primeira coisa que ele fala é a seguinte: Deus, ele não ora assim, Deus, em nome de Jesus, que agora as prisões se fechem, que ninguém me prenda mais. Não, eles oraram assim: nos dê aumento da ousadia e coragem e entusiasmo para pregar a Tua palavra. Esse é o momento que nós temos que orar. Senhor, nos dê mais ousadia, mais coragem, mais entusiasmo para pregar a Tua palavra. Nós somos o povo escolhido para declarar as boas novas. Nós somos o povo que o Senhor nos chama a anunciar as boas novas. Por isso, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deus é bom em todo o tempo todo, Deus é bom. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor,
Traga sobre nós mais da tua revelação, da tua bondade, do teu caráter, para que nossa fé seja fortalecida, para que possamos com ousadia anunciar a tua palavra, para que com ousadia e entusiasmo possamos declarar: o Senhor é bom. Que o caos, Senhor, não tome conta dos nossos corações. Pelo contrário, haja louvor e adoração ao teu nome, sabendo que isso traz fruto, sabendo que isso traz resultados. Nós te conhecemos como um pai de amor, um pai bondoso, um pai que supre as necessidades dos seus filhos. E nós te louvamos por isso e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, ou continue na bênção do Senhor.